que foi a última tendência de marketing que já morreu, mas ninguém ainda teve a coragem de ir lá e enterrar o negócio? Conteúdo institucional. Eu ainda vejo muita gente fazendo conteúdo na internet sobre si de uma maneira que é desinteressante para quem tá vendo. E é curioso, porque quando você cria esse tipo de peça, quando você anuncia o seu novo produto, quando você anuncia a mudança organizacional que você fez, quando você anuncia o seu novo branding, assim, pra você, cara, isso é a coisa mais importante do mundo. E 6 anos atrás, quando os seres humanos não produziam conteúdo também, eram só as marcas que produziam, tudo bem. Porque só quem produzia mídia eram instituições. Mas hoje em dia, cara, quando você vai tentar colocar esse tipo de comunicação pra fora, e você tá brigando com a Anitta rebolando a bunda, você tá brigando com o casamento da prima do cara e a prima dele chorando num Reels lindíssimo, ou um story, cara, de um breaking news do Trump que acabou de anunciar mais uma sanção, cara, sei lá, na Europa. Assim, cara, e você tá lá falando assim, troquei a cor do meu logo. Tipo assim, ainda tem muita gente que acha importante esses momentos de comunicação institucional quadrado. Outra coisa é você contar uma história cativante para anunciar um novo momento. Mas eu acho isso muito ainda mal feito. Eu ainda vejo muita gente anunciando posicionamentos institucionais e conteúdo que ninguém quer ler, ninguém vai ver. E isso é trabalhado dentro das empresas com o maior preciosismo para depois nenhum par de olhos assistir aquilo. Perfeito. E outra coisa que e aí eu vou colocar uma coisa polêmica aqui, enquanto eu tava falando, eu tava pensando outras. Acho que, em alguma medida, SEO. Então... Polêmico esse. Polêmico. SEO, pra quem não entende, é ranquear organicamente no Google. Isso. Por quê? Eu acho que tem duas coisas acontecendo no mundo que eu não vejo as pessoas falando tanto sobre. A primeira é que antigamente, a maneira que você descobria um produto era você queria começar a correr. Então você digitava no Google práticas de corrida, boas práticas de corrida. E as empresas, vamos supor, que queriam vender um tênis, elas de maneira inteligente, elas te ensinavam sobre boas práticas de corrida e, by the way, pô, olha o meu tênis aqui. Até serviam anúncios versus essas palavras-chave para se posicionar dentro dessa intenção de busca e assim por diante. Hoje em dia, você realmente acha que alguém que quer começar a correr digita isso no Google? Ou será que ela já seguiu 3 pessoas ali por acidente e o interesse dela, na verdade, veio porque ela viu uma amiga correndo e falou, cara, segue esse cara porque ele tem várias dicas. Então, assim, a maneira como as pessoas estão descobrindo produtos e serviços mudou completamente por conta dos criadores de conteúdo. Perfeito. Essa é a primeira coisa. Número 2 é uma estatística. E vocês podem checar isso, e se quiserem trazer os dados exatos, comenta aí no negócio, porque eu não vou ter o dado preciso aqui. HubSpot é uma das empresas do mundo que tinha o maior volume de tráfego orgânico B2B, essa parte toda de inbound sales, etc. Sim. Assim, o blog dos caras era um espetáculo. Sim. Tanto de estratégia quanto de resultado, volume mesmo de acessos ali e o que isso gerava de leads para a companhia. Você sabe quanto que caiu o tráfego do site /blog do HubSpot no último ano? 60%, 50%? 70 e poucos %. Mais uma vez, eu não lembro o número exato, mas entre 70% e 80%. Talvez seja 80%, tá? Se você puxar o SimilarWeb, aí você vai ver. E isso é verdade para várias outras plataformas também. Eu acho que isso não vai acontecer em todos os nichos de zero, mas se fast forward, assim, avança 12, 24 meses, está em tudo que é lugar, que é a substituição das pesquisas no Google por pesquisa em ferramentas de IA. Hoje em dia, assim, quando você quer boas práticas, cara, para liderar uma reunião gerencial de vendas, por exemplo, ao invés de você passar 3 horas clicando em vários links, tentando achar o blog perfeito, o texto perfeito, etc., cara, você digita no ChatGPT, tipo, cara, eu tenho uma reunião gerencial de vendas que eu preciso organizar, me dá uma sugestão aí de como eu toco isso aqui. E certos assuntos desse tipo estão literalmente dying out em termos de busca e convertendo tudo para os modelos de AI. E tem empresas, inclusive, montadas em cima dessa tese. Perplexity, por exemplo, é um
é um motor de buscas, só que totalmente em AI, com uma UX totalmente diferente, não tem lista de resultados. Depois encorajo todo mundo aí que nunca usou Perplexity a testar. E eu acho que essas duas tendências juntas vão, ao longo dos próximos anos, levar o SEO a zero. Polêmico. Então, e aí fica o convite, o time do G4 é muito bom de conteúdo. Fica um compromisso de vocês cortarem esse trecho aqui em 2030. A gente revive e a gente vê como está SEO no mundo de 2030, cara, dentro das estratégias das empresas. 2030 polêmico. É muita água que vai passar por debaixo dessa ponte. Nardon vai estar com 7 filhos. Amém. Tudo com a Amanda. Te amo, Amanda. Vamos lá, aproveitar que você já pegou nesse ponto de canais diferentes, e eu sempre trago presente para os nossos ouvintes do podcast. E o presente de hoje, galera, é o quê? É um material sobre como você descobre o canal que vai ajudar a sua empresa a crescer da melhor maneira. Existem vários canais, várias coisas que a gente falou, seja de orgânico, seja mídia paga, seja canais que têm mais intenção, que estão mais no topo do funil, canais que estão mais no meio do funil, canal que estão mais no fim do funil, como um Google, né? Que ele, tipicamente, ele é mais para quando você está comparando e pesquisando, não quando você está descobrindo lá em cima. E a gente tem aqui esse material super bacana para você aprender a priorizar. Como que você faz para ter acesso a ele? Você entra lá no meu perfil, @bruno.nardon, @bruno.nardon, e me manda uma mensagem no direct. Não é no stories, não é nos posts do feed, é ir lá na mensagem e me mandar a seguinte palavra: ROI, R-O-I, ROI. Manda essa palavra, o robozinho vai te mandar esse material gratuitamente. Agora, voltando aqui um pouco... É ManyChat isso? É ManyChat, Legal. Voltando aqui ao ponto de conteúdo, o que você vê que separa uma marca que consegue construir uma comunidade de uma marca que só gera ruído? Repete pra mim. O que você vê? Uma marca. Então eu tenho lá um G4. O G4 a gente, criou uma grande comunidade em volta do G4. Sim. Seja em produção de conteúdo, seja os alunos que vêm aqui, seja a reverberação disso fora. Então, quem fez G4, quem passa pelo G4, no fim do dia é uma comunidade. Sim. E você tem muitas outras marcas que tá ali produzindo conteúdo, mas ele só tá gerando ruído, não tá conseguindo fazer as pessoas, de fato, engajarem, pertencerem àquele movimento. O que você vê que é a diferença entre uma e outra? Boa. O que veio na minha cabeça aqui são 3 coisas. Primeiro, eu acho que vocês acertaram uma coisa muito importante na estratégia de vocês, e aí one man's opinion, tá? Não quer dizer que eu tô certo, nem que o Nardon concorda. Mas a associação que vocês tiveram com o movimento de direita no Brasil, pra mim, faz as pessoas se sentirem representadas. E principalmente num momento que muita gente queria falar algumas coisas e não necessariamente tinha coragem para fazer ou se posicionar. Então acho que muita gente falou assim, cara, isso me representa. Essa para mim é uma coisa. Quando você quer construir uma comunidade, você precisa stand for something. Você precisa ter algo que as pessoas estão dispostas a apoiar e que elas querem ser parte de um movimento. Depois disso, vocês fizeram uma coisa também que eu acho brilhante, que é a interface e a conexão das marcas pessoais de vocês com o negócio. Porque, sim, o G4 hoje em dia é uma empresa grande e sólida, mas pô, eu consigo me identificar muito mais com o Nardon do que com uma marca chamada G4. Então, essa conexão dos fundadores com a empresa, para mim, ele é muito importante para as pessoas se identificarem. Então, você tem uma combinação muito poderosa, que é uma empresa que acredita em certos valores e princípios que outras pessoas podem apoiar e se identificar. E depois tem seres humanos com os quais eu consigo me conectar a nível individual. E aí, pra mim, tem uma terceira coisa que é interessante, que é vocês também conectam o on e o off. Eu acho que tem muita marca
que produz muito conteúdo, mas não tangibiliza aquela comunidade numa experiência física. E é curioso que, para mim, quanto mais digital o mundo fica, as pessoas que estão, na minha visão, arrebentando são pessoas que também materializam aquele momento em momentos físicos. E vocês têm os eventos, têm as aulas, tem um monte de coisa que vocês fazem que materializa o G4 no mundo. Então, você é uma ideia no imaginário das pessoas, mas que depois as pessoas vivem aquela ideia em certos momentos também. Então, acho que a combinação dessas três coisas, tirando a lição do G4 aqui, que é você ter um posicionamento claro sobre o que você acredita como empresa e o teu propósito no mundo. Depois você ter indivíduos que representam aqueles valores e permitem as pessoas se conectarem melhor. E número 3, você tangibilizar essas coisas que estão só no imaginário das pessoas em experiências físicas. Eu acho que são 3 passos que, sem sombra de dúvida, constroem a comunidade muito bem. Porrada. Muito bom. Boa leitura, cara. Bela leitura. Obrigado. Agora, como outras marcas podem fazer isso, partindo do princípio que elas não tenham fundadores ou representantes dentro da empresa que façam esse papel de conexão? Porque a parte de valores, princípios, missão, propósito e defender alguma causa que está correlacionada à sua base de clientes, quando a gente fala que a gente apoiou esse movimento de direita, é algo básico, são princípios básicos que a gente acredita e que estão no nosso cerne. E que tem a ver com 98% do empreendedor brasileiro. Sem dúvida. Eles também acreditam a mesma coisa. Então, as marcas conseguem fazer isso. Talvez elas não tenham os indivíduos que consigam representar isso e muitas vezes elas têm essa dificuldade de tangibilizar o on e o off. Como que você vê que as marcas poderiam, além de só patrocinar os influenciadores, sejam micro, sejam influenciadores gigantes, mas também conseguir criar todo esse movimento e se destacar no mercado onde a atenção hoje é escassa? Perfeito. Eu vou focar mais no primeiro ponto, que eu acho que talvez gere mais valor para quem está ouvindo. E eu não sou expert de experiências físicas. Acho que eu nunca fiz um evento na minha vida, tirando os churrascos de segundo ano, que eu tinha uma empresa de eventos que fazia os churrascos quando eu era moleque. Mas no que tange empresas que não têm os fundadores precisarem fazer isso ou estarem incapacitadas de fazer isso, eu vou dar 2 exemplos aqui que talvez ajudem as pessoas a questionar esse princípio. O Tim Cook tem mais seguidores do que a Apple. Ele não fundou a Apple. Você tá de sacanagem. Ele tem 17 milhões, a Apple acho que tem 2. Você tá de sacanagem. Eu nunca olhei esse número. É. Que loucura. Eu vou além. O Elon Musk não fundou a Tesla. Não fundou mesmo. Então, assim, eu acho que é muito menos sobre ter um fundador e muito mais do que ter um executivo líder que de fato represente a companhia e tenha esse papel institucional e você usar isso muito bem enquanto ele estiver naquela posição. Então eu não acho que é uma estratégia exclusiva para fundadores. Eu acho que as maiores tech companies do mundo hoje fazem muito bem isso. Claro que o Mark Zuckerberg fundou a Meta e assim por diante. Mas vários dos grandes ícones hoje de mídia que você vê não foram os fundadores das empresas. Perfeito. Mas estão alavancando essas estratégias de humanização da marca em torno de uma pessoa de maneira... Qual que é o risco de fazer isso? Acho que tem alguns. Acho que, número 1, se você é uma empresa que não consegue estabilizar executivos durante muito tempo, isso é muito menos eficaz. O Elon Musk, apesar de não ser o fundador da Tesla, ele é o CEO da empresa há, sei lá, 15 anos. Talvez 14. o maior shareholder pessoa física. E talvez hoje o maior shareholder pessoa física. Tim Cook é CEO da Apple há, sei lá... Desde que o Jobs saiu. 5, 10 anos, não sei. Não, mais. Mais, talvez. Mais, pô. Então, perfeito. Só ver quando o Jobs morreu. Jobs morreu em 2010, 11, por aí. Então tem 12, talvez. Então tem 15. Então, assim, acho que quanto mais perene você conseguir fazer essa relação, acho que mais poderosa ela vai ser. Do outro lado, eu acho que o risco, ele tá no risco dessa pessoa-chave. Mas aí a minha pergunta é, o que é mais arriscado? Você não confiar no... Para começar, você não confiar no CEO que você escolheu já é esquisito, né?
Então, assim, você botou Mas alguém em polêmicas e cancelamento, por exemplo, o que está acontecendo com o Elon Musk agora nos Sim. Estados Unidos. Ele é uma pessoa que super defendeu a volta da direita ao Sim. poder, apoiou muito o Trump, mesmo em anos passados onde ele não era a favor do Trump. E agora, Ele era democrata. e agora ele- a base de esquerdistas E ele da falou, cara, Califórnia não compra Tesla. o mundo tá tão bizarro que eu preciso apoiar esse cara, porque não dá mais pra gente ficar com esse status quo de deep state, que, cara, faz coisas que vão levar os Estados Unidos e o mundo pra um lugar muito pior e muito menos virtuoso do que tá indo, e tá sendo muito criticado por isso. E agora, pô, você pega uma base de wokes, e eu vou falar woke, não vou falar esquerdista, vou falar woke, porque tem esquerdista que não é woke. Então, Sim. woke, de maneira geral, que tá lá colocando fogo no Tesla, falando que ele é nazista. Sim. É uns negócios, assim, que você fala, meu Deus do céu, gente. Perfeito. Minha visão de risco aqui. Eu acho que o que a gente vê de downside hoje é difícil você desassociar do sucesso todo que ele teve, né? Perfeito. Ele não seria quem ele é se ele não fosse polarizante. O cérebro humano, ele tem muita dificuldade de processar o cinza. Ele precisa tomar uma decisão em algum momento onde colocar alguém. É quente ou frio. É quente ou frio. Não é morno. É isso. Então, eu acho que as estratégias mais bem-sucedidas de comunicação, elas são quentes ou frias. Agora, isso não polariza mais ainda o mundo? Porque eu sou um cara que, não que eu seja morno, a maioria das vezes eu sou ou muito quente ou muito frio. Só que eu me posiciono mais no morno. Mais porque eu não quero encheção de saco de a galera pegando o corte meu e enchendo o saco da minha esposa, Sem dos dúvida. meus filhos. Sem dúvida. E que seja, eu já tenho, graças a Deus, obrigado, Thales Gomes, te amo do fundo do meu coração. Já tem um sócio que faz isso que por faz você. esse papel, entendeu? Então, dado que ele faz esse papel, Sim. eu consigo me colocar num outro lugar Perfeito. diferente. Perfeito. E aqui o paralelo entre você e o Thales, pra mim, é o seguinte. A estratégia do Tim Cook nunca vai ser tão poderosa quanto a do Elon Musk, assim como a tua Perfeito. mídia nunca vai ser tão forte quanto a do Thales. É uma escolha, mas eu não tenho dúvida que as estratégias mais bem-sucedidas são as quentes ou frias. Perfeito. São o que se chama dos porcos espinhos, né? Tipo assim, cara, assim, aquilo ali espeta. Pra um lado ou pro outro. Em inglês usa muito hedgehog pra falar desse tipo de gente. Hedgehog. Que é o porco espinho. E, enfim, mas eu concordo com você, eu não gosto desse mundo. Eu adoro ter conversas, cara, assim, eu adoro ter conversas intelectualmente estimulantes com pessoas que discordam de mim. Eu não gosto do mundo que a gente vive, que você não pode aceitar o outro. Acho que é diferente de ter posicionamentos claros, né? Uma coisa é uma pessoa de esquerda, que tem crenças sobre como a máquina do Estado, a sociedade deveria funcionar, e uma de direita que tem outro conjunto de crenças, e essas pessoas de maneira Polite, educada. educada e intelectualmente honesta e curiosa explorarem as ideias um dos outros. Ah, Cara, eu adoro isso, isso é cara. foda. Eu adoro isso. O que não dá é pra uma irmã parar de falar com o irmão porque ele vota em A ou B, assim. Isso pra mim é uma loucura, que é a polarização que você tá falando. E você não acha que é um pouco também do que o Estado como um todo quer? Porque no fim do dia eles acabam dividindo a sociedade, sem dúvida. polarizando, e daí fica a direita contra a esquerda, e esquece que o problema não é a esquerda ou a direita. O problema é essa galera É aí Brasília. que tá mamando É isso aí. tudo que a gente paga de imposto. Sem dúvida. Cara, é uma loucura, gente. É uma loucura vocês ficarem brigando por direita e esquerda. Eu sou de direita, mas tenho bons amigos que são de esquerda. E que não são woke. E que não são woke, que não são malucos. Mas quando votaram no presidente atual, eu falei, meu, o que se passa na tua cabeça, né? Mas tá tudo bem, não vamos entrar nesse tema. Mas, cara, no fim do dia não é a gente contra o outro lado, ou outro lado contra o outro lado, galera. É todo mundo contra a porra do Estado. Que só quer enfiar no teu mais imposto. Só quer pegar e distribuir dinheiro para ganhar voto. Sem dúvida. E não quer melhorar o que precisa melhorar no Brasil, que é educação básica, quer deixar as pessoas continuem ignorantes. Para quê? Para continuar virando curral eleitoral. E daí, saúde vai melhorar? Não vai melhorar. Infraestrutura vai melhorar? Não vai melhorar. Educação vai melhorar? Não vai melhorar.
que eles vão fazer? Vão continuar dando benefícios para eles mesmos e enfiando em quem produz, que é a gente. Então, galera, comecem a pensar um pouquinho fora da caixa, em vez de brigar com o amiguinho do teu lado, e tentar converter a galera, talvez mais pro centro, para todo mundo tentar mudar um pouco aí, mas... Sem dúvida, conteúdo tem um papel central nessa polarização.